Olá, amada igreja, um bom dia a todos e estamos aqui mais uma vez para mais uma EBD, para mais uma Escola Bíblica Dominical. E hoje vamos estudar a lição número 2 da revista Compromisso. Lembrando a todos que esse trimestre estamos estudando o livro de Isaías. E hoje é a lição número 2, a mensagem do reino que virá. E a nossa lição de hoje está baseada no livro de Isaías, né, que é o que nós estamos estudando, capítulo 9, no versículo 6 e 7, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. Versículo 7. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Esse é o textuário da nossa lição de hoje. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Meus irmãos, nós já vimos que Deus não faz distinção de pessoas. Quando o assunto é chamado para trabalhar na sua obra, Deus escolhe tanto aquele que fala problema, como escolhe aquele homem culto, estilo Paulo, estilo Isaías. Isaías era um homem que praticamente vivia na corte, vivia em uma época onde poucos tinham direito à cultura, ao conhecimento, à escrita. Isaías era aquele homem que vivia na corte, um homem que realmente, como se diz, um homem letrado, um homem culto, que tinha noção do que ele escrevia, bastante noção do que ele escrevia. E Deus escolhe esse homem para escrever suas profecias messiânicas, para dizer ao povo o que Deus queria dizer em relação ao futuro. E nós vamos ver na lição de hoje tanto a questão do reino prometido, como a questão do rei que virá, o Messias prometido. Nós vamos ver a importância que é Isaías para essas profecias messiânicas. E o primeiro professor vai nos falar sobre o reino prometido. E para isso eu convido o nosso querido professor Epima. Meus irmãos, é uma alegria participarmos da nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos continuar estudando Isaías, capítulos 7 a 9. Nós vamos destacar o versículo 14 de Isaías 7. O título da nossa lição é A Mensagem do Reino que Virá. Vamos ler o versículo 14. Abra sua Bíblia, por gentileza. Capítulo 7 de Isaías. Versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. E eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, Deus conosco. Naquele contexto, os povos vizinhos endeusavam o rei, o Estado, e com Isaías nós vemos que o centro muda. Agora ele está enfatizando aqui não um rei humano, Davi, Salomão, mas o Messias, né? Israel reconhece o reino do Messias prometido. No capítulo 52, observe, meu irmão, minha irmã, como o profeta retrata o retorno de Israel. Isaías 52, 7. Quão formosos sobre os montes são os pés do que anuncia as boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que proclama salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. O teu Deus reina. E reino de Deus aqui, no livro, é sinônimo de salvação. Reparem que no capítulo 52, versículo 10, 52 também, versículo 10, ele usa uma figura belíssima. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus.
E santidade é o que se destaca mais aqui nesse livro. O primeiro atributo de Deus. Nós conhecemos aquela passagem do capítulo 6, versículo 3, os serafins clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. Essa visão da santidade de Deus, reforçada pelos sinais, capítulo 6, versículo 3, marcou Isaías. Mais de 30 vezes aparece a expressão o Santo de Israel. Uma expressão que não aparece muito em o Antigo Testamento, fora de Isaías. Essa expressão, o Santo de Israel. Até quando outros atributos são mencionados, nós observamos que aparece o Santo de Israel. Capítulo 54, versículo 5. Pois o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra. Essa ênfase, o Santo de Israel, mais de 30 vezes, nós encontramos, cerca de 30 vezes. Né? Portanto, o tema central deste livro é o Santo de Israel, o reino, quer reinar em Sião. Mas antes ele vai purificar o seu povo e os povos vizinhos também. Purificando, julgando. Nós vemos isso no capítulo 1, logo no início, versículos 24 e 26 de Isaías. Acompanhe na sua Bíblia, por favor, capítulo 1, versículos 24 a 26 de Isaías. Nós lemos aqui a ideia do julgamento, da purificação. Portanto, diz o Senhor Deus dos Exércitos, versículo 24, capítulo 1, o poderoso de Israel, livrar-me-ei dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei contra ti a minha mão e purificarei como potassa a tua escória e tirar-te-ei toda impureza e te restituirei os teus juízes como eram dantes e os teus conselheiros como no princípio, então serás chamada cidade de justiça, cidade fiel. A ideia do julgamento, da purificação de Israel e de todos os povos vizinhos, vemos depois a partir do capítulo 13 seguintes. E Sião representa uma cidade, um monte, e o povo de Deus. Então, para que o reino de Deus se estabeleça nos corações, é necessário um humilde reconhecimento do seu senhorio, através da persuasão do Espírito, como diz Paulo na primeira carta aos Coríntios 12, versículo 3. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito. Pela persuasão do Espírito é que o homem reconhece o senhorio de Cristo. Então, Isaías passa a combater, interessante essa leitura do profeta, a soberba do homem, que faz com que o homem se esqueça de Deus. Há uma figura aqui, no capítulo 1, versículo 8, muito querida, em que ele diz, vemos aqui, capítulo 1, versículo 8, e a filha de Sião é deixada como a cabana na vinha, como a choupana no pipinal, como cidade sitiada. O pepino substituiu o pão, e como em toda lavoura havia uma cabana no meio da lavoura para abrigar os lavradores. E se caso a lavoura ficasse abandonada, por algum motivo, a cabana era o quadro completo de solidão, desolação. E Isaías, inspirado, foi buscar esse quadro para retratar Jerusalém quando abandonou o Senhor. Jerusalém era uma capital, um templo que era uma obra de arquitetura riquíssima, né? Pois aconteceu. Tudo isso virou choupana no pipinal. O templo não só ficou em silêncio, como o mato tomou conta, os bichos. Israel foi amargar o exílio.
no cativeiro babilônico. Então, nós vemos que o resultado sem Deus é sempre esse. A cidade pode ser rica, vai ficar pobre sem Deus. Pode ter muita gente, mas sem a presença de Deus, fica como choupana no pipinal. Sem Deus, tudo é uma choupana no pipinal. E o julgamento também vai ser para os vizinhos. Nós vemos, por exemplo, o rei da Assíria, no capítulo 10, versículo 12. Observem o que diz o versículo 12 do capítulo 10. Deus falando pelo profeta: por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará o rei da Assíria pela arrogância do seu coração e a pompa da altivez dos seus olhos. Reparem, arrogância e altivez. O livro combate a questão da soberba, para que o rei, sua soberania, seja reconhecida. Nós vemos aqui a arrogância, a altivez do rei da Síria sendo julgadas. Há um tema no capítulo 2, observe, no capítulo 2, uma longa passagem, que é um tema que se repete. Nesse longo livro de Isaías, capítulo 2, olha o tema, versículo 11. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Capítulo 2, versículo 12. Pois o Senhor dos exércitos tem um dia contra todo soberbo e altivo, e contra todo que se exalta, para que seja abatido, contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã. Observe as figuras do poeta, e o tema é o mesmo, continua. Contra todos os montes altos. Está falando dos soberbos aqui, das pessoas, contra todos os outeiros elevados, contra toda a torre alta, contra todo muro fortificado, e contra todos os navios de Tarsis, e contra toda a nau vistosa e a altivez do homem. Olha o ponto aí. Será humilhada, e o orgulho dos varões se abaterá, e só o Senhor será exaltado. Esse é o tema que se repete em Isaías. A soberba do homem aparece quando ele tem aquele descaramento de dizer para o oleiro, tu não me fizeste. Isaías fala sobre isso. 29, capítulo 29, versículo 16. Veja também nesse livro. Vós tudo perverteis. Acaso o oleiro há de ser reputado como barro, de modo que a obra diga do seu artífice, ele não me fez? E o vaso formado diga de quem o formou, ele não tem entendimento? Absurdo! É soberba. Então, a humildade é a grande lição que vemos nesse livro. É o oposto da soberba. O homem não se dando relevo, mas preferindo res do chão. Aliás, humildade originalmente vem de humus, terra. Então, humildade é isso, rente com a terra, baixo. Nós observamos isso. A cultura hoje do marketing pessoal, do selfie, para postar nas redes, incentiva a vaidade, desde o berço até o túmulo. Nós observamos isso. E hoje humildade, nessa cultura nossa, é fraqueza, mas na Bíblia é virtude, é força, é algo ativo, dinâmico, afirmação, e não negação da personalidade. A humildade é para Deus ver, não para os homens. Então, há uma forte chamada em Isaías, poderíamos dizer em toda a Bíblia, para descermos de nós mesmos e reconhecermos o Rei Messias que vem. É o título da lição. Toda hora, Isaías 47:1, olha aqui, chamada para descer. Isaías 47:1, desce e assenta-te no pó sem trono, ó virgem filha de
Babilônia, assenta-te no chão sem trono, desce, chamada para descer. Nós encontramos, né, essa chamada. Deus não enche montes, ele enche vales. Né? Ele enche vales. A graça de Deus é como água, desce sempre para as partes mais baixas. Nós vemos isso. Há um quadro belíssimo em Isaías 58, 11. O Senhor te guiará continuamente. Isaías era um exímio linguista, né? Um poeta inspirado. Ele vai buscar longe as metáforas, as comparações. O Senhor te guiará continuamente e te fartará até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca falham. Deus enche vales, não enche montes, né? Nós observamos isso. Aliás, descer por iniciativa própria é melhor do que ser derrubado, como Saulo. Lembra aquele fariseu orgulhoso? Saulo viu os outros de cima, foi derrubado, rolou no chão, ficou sem ver, levado pela mão, aprendeu. E depois daquele encontro transformador com Jesus, ele se via como um vaso de barro, para que Deus fosse tudo. Interessante, ele dizia, né? 2 Coríntios 4, 7, o apóstolo Paulo, ele dizia assim, temos este tesouro, 2 Coríntios 4, 7. Estava falando da mensagem do evangelho, da cruz. Temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Né? Quanto mais vazio o homem fica diante de Deus, mais plenamente ocorre o enchimento, né, do interior. Como diz o Cântico de Maria, outro exemplo de humildade, Maria. Né? Aos famintos encheu de bens e vazios despediu os ricos. Lucas 1, 53. Então, nós vemos isso em toda a Bíblia. Né? Provérbios, ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sempre, Tiago, Pedro. Né? Aliás, o diabo gosta das alturas. Ele gosta. Né? Isaías, inclusive, aqui no capítulo 14, ele compara o diabo aos reis babilônicos e fala da pretensão, né, dos reis assim. Como caíste do céu, Isaías 14, 12. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao céu, ao mais profundo do abismo. Isaías 14, 12 a 15. Então o diabo gosta das alturas, e a chamada de Isaías é para que o homem desça. Aliás, Provérbios, o sábio, sintetiza muito bem. Que concisão! A soberba precede a destruição e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16, 18. Aliás, Isaías ele foi taxativo. Em Isaías 57, 15, ele diz assim, porque assim diz o alto e o excelso, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Em suma, Deus não habita com soberbo. É isso. Deus não habita com soberbo. Em Isaías 66, 2, também, ele diz assim, a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei? Para o humilde e contrito de espírito, que treme da minha palavra. Eis para quem olharei, diz o Senhor. Para o humilde, o contrito de
espírito, que treme da minha palavra. Isaías 66, versículo 2. Então, meus queridos, a luta de Deus com o homem é sempre essa. O homem não se curva. O homem não desce. Né? O diagnóstico de Deus em relação a Israel está lá em Deuteronômio, capítulo 9, versículo 3. Olha o diagnóstico que Deus fez de Israel. Disse-me ainda o Senhor: atentei para este povo, e eis que ele é povo de dura cerviz, não baixa a cabeça. Aliás, Isaías aprofundou essa metáfora do tendão, do nervo, dura cerviz. Isaías diz lá, Isaías 48, 14, ele citou essa metáfora, mas aprofundou. Olha o que ele disse. Olha o que ele diz. Isaías 48, 14. Ele diz assim: tendão de ferro, tendão de ferro. Porque eu sabia que és obstinado, que a tua cerviz é um nervo de ferro e a tua testa de bronze. De bronze. Observamos que realmente, meus queridos, esse é o problema. Aliás, poderíamos substituir essa metáfora por outra metáfora. Isaías 48, 4. Retifico. Peço desculpas. Isaías 48, 4. Eu sabia que és obstinado, que a tua cerviz é um nervo de ferro. A tua cerviz é um nervo de ferro. Ele está usando aquela metáfora de dura cerviz. Agora diz que é de ferro. Podemos, inclusive, substituir isso por outra metáfora, a dobradiça que se coloca no pescoço para nos tornarmos mais dóceis, mais submissos ao rei. Submissos ao rei. Meus queridos, Deus não quer. Deus nem exige de nós que nós sejamos capazes, de nós mesmos, realizar essa obra. Do testemunho, da proclamação, né? Mas que sejamos capazes, sim, de receber a direção do Espírito Santo, o reforço divino. Isso sim, né? Que nos qualificam para realizar uma obra que de nós mesmos não podemos realizar. Então, meus queridos, a humildade ajuda na oração. Sem ela orar, é como não orar. O homem tem que inclinar a cabeça como criatura, como vaso, né? Sem pretensões, direitos, pedindo favores, graça, né? Como disse aquele publicano: ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Esse sentimento que vai alimentar a nossa vida de oração. O salmista nos ensina a fazer a oração, né? Livra-me da soberba. Salmo 19, versículo 13. Observe na sua Bíblia que ele diz assim: também de pecados de presunção guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim. Então serei perfeito e ficarei limpo de grande transgressão. Por que o salmista Davi chama a presunção, a soberba, o oposto da humildade, de grande transgressão? Não seria o adultério que ele cometeu uma transgressão maior? O ser um mandante na morte de Urias não seria uma transgressão maior? Não. É que a soberba é como o coelho, tem muitos filhotes, abre caminho para muitos outros erros. E aí complica tudo, porque o homem não depende mais do Senhor, não vigia. Estivesse Davi vigiando, né, ele não teria provavelmente cometido aquele pecado de adultério e a morte de Urias. Então guarda constante. Não pode baixar a guarda, como diz Paulo em Coríntios, né?
1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe, não caia. Então, meus queridos, não confiemos em nossos conhecimentos, né? Como diz o provérbio, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos. Né? Não confiemos em nossas palavras, em nosso jeito, em nossa coragem. Confiemos em Deus. E busquemo-lo para tudo. Para tudo. Nossos momentos de oração são mais importantes até do que nossos momentos de leitura e estudo. Estes, leitura e estudo, sem aqueles momentos de oração, não valerão nada. E o passo, aqui eu encerro, o primeiro passo para nós realmente crescermos em humildade é o reconhecimento do nosso orgulho. Isaías ensina isso. A santidade, a visão da santidade de Deus, no capítulo 6, versículo conhecidíssimo, fez Isaías reconhecer imediatamente o seu pecado. Ai de mim, que sou homem, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Pedro também, a mesma reação. Quando ele teve a visão do poder de Deus naquela pesca miraculosa, trabalhou a noite toda, não pescou nada. Aí o Senhor disse, lança a rede de novo. Ele lançou e que pesca. Ele disse assim, Senhor, retira-te de mim, porque sou um homem pecador. Quando nós temos realmente, sob a influência, né, o impacto da revelação de Deus, ninguém fica à vontade para se sentir superior aos outros. Aquele que se julga santo perdeu a visão de Deus. Então, meus queridos, queira Deus que o estudo desse livro, né, de Isaías, o Rei Messias vem. Nós reconheçamos a sua soberania e possamos orar como o Senhor nos ensinou. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Amém. Muito obrigado, pastor Epímaco, por estar sempre aqui nos ajudando na nossa escola bíblica dominical. O próximo professor vai falar sobre o rei que virá, o Messias prometido. O próximo professor fez aniversário essa semana. É o nosso querido pastor Raimundo. Por favor, pastor Raimundo, nos fale um pouco sobre esse rei que virá, segundo a profecia de Isaías. Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor para todos. Bom dia. Estamos aqui em mais um EBD, nesse novo trimestre e último trimestre do ano, em que juntos vamos estudar o livro do profeta Isaías, o maior profeta do Antigo Testamento. O ápice do profetismo é atingido em Isaías. E foi-me confiado o tópico desta lição, o rei que virá, o Messias prometido. Extraímos alguns textos da lição e colocamos outros, dentre os quais vamos citar aqui Isaías 7,14, Isaías 33,17 e 2 Samuel 7, versículos 12 e 13. O rei que virá, o Messias prometido. Portanto, Isaías 7,14, portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Emanuel. Muito bem. Outro texto que nós vamos ler, 2 Samuel 7, 12 e 13, que diz: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. O outro texto que citamos, Isaías 33:17, diz: os teus olhos verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende ao longe. Muito bem. Partindo do princípio do texto de Isaías 7,14, o que exatamente o profeta Isaías quis dizer com a virgem conceberá e ele será chamado, a virgem conceberá um filho e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. O que o profeta quis dizer? Muito bem, vamos lá. Primeiro, afirmamos que nasce
o reino prometido a Davi, de sua linhagem, seu filho, seu descendente. Samuel 7,12 diz: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Veja que promessa Deus fez a Davi. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei o seu reino, o seu trono para sempre. E eu estabelecerei o seu trono para sempre. Veja que não se trata de um reino temporal, um reino que teria fim. Não, um reino eterno, um reino que não tem fim. Tá? Muito bem. Segundo, seu nascimento de uma virgem demonstra que não se trata de um rei qualquer. Tá? Não se trata de um rei qualquer. Um nascimento milagroso. Não de uma relação de um homem com uma mulher, mas de uma virgem que não foi inseminada por um homem, mas sim pelo próprio Espírito Santo. Tá? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele se chamará Emanuel, Deus conosco. Vamos adiante, esclarecendo essa escritura, não sendo repetitivo, mas esmiuçando. Terceiro, o nascimento desse rei Machia, quer dizer, o Messias, o nascimento desse rei Machia, que significa Messias, é o próprio reino de Deus implantado entre nós. Vejamos de novo 7,14 de Isaías. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Emanuel é justamente a implantação do reino. O nascimento da criança, desse rei, não é a presença do reino de Deus entrando na vida humana, entrando na humanidade. E, uma vez na humanidade, ele se faz Deus conosco, através de Jesus, que é esse rei. Através da doação do Paracleto, do Espírito Santo, que é o representante desse rei. Porque Jesus disse: eu vou, mas enviarei o Consolador. Ele está conosco através do Consolador. Vamos adiante. Item 4. O nascimento desse rei e Messias trouxe a Israel a salvação, a remissão das ofensas cometidas contra Deus. Tudo isso está contido neste versículo 7,14. O nascimento desse rei e Messias, que é Cristo, trouxe a Israel a salvação, a remissão das ofensas cometidas contra Deus. Vamos ler o texto aqui? Lucas 1, 68 e 69 e 70 diz: bendito seja o Senhor Deus, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Ou seja, o rei nasce da casa de Davi, da linhagem de Davi. A casa de Davi, a promessa é fiel e é cumprida, como prometera desde a antiguidade por boca de seus santos profetas. Portanto, o nascimento desse rei Messias trouxe a Israel a salvação, a remissão das ofensas cometidas contra Deus. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Qual foi o sinal? O sinal milagroso de que uma virgem, que foi Maria, conceberia e concebeu, e dará à luz, e deu à luz a um filho, e lhe chamou Emanuel, quer dizer, Deus conosco, Deus que se faz carne, o Deus que entra na história para mudar a história. Adiante. Quinto, o nascimento desse rei e Messias cumpre a promessa feita por Deus a Davi. Lucas 1, de 31 a seguir. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Veja que as Escrituras vão confirmando e abrindo o leque do significado de Isaías 7,14. A virgem concebe e dá luz a um filho. E quem será esse filho?
as escrituras neotestamentárias vão revelando quem é esse filho e o que ele seria. Não é? Esse texto nos mostra, o versículo 31 é muito emparelhado com Isaías 7,14. Esse conceberá e dará à luz um filho. Foi o mesmo que Isaías revelou, que a virgem conceberia e daria à luz um filho. Não é? E o anjo Gabriel vem e diz a Maria, esse que conceberás e dará à luz um filho. Aí diz, a quem porás o nome de Jesus. Jesus é o mesmo Emanuel, o Deus conosco. O Deus que desceu do trono e vestiu vestes humanas, roupas de carne, roupagem humana. Ele é Deus conosco. Ele desceu da verticalidade e veio na horizontalidade. Veio pisar no nosso chão imundo. Não é? Veio ser Deus conosco. Veio sentir o que sentimos e como sentimos. Não é? Veio se identificar conosco. Veio sentir as nossas dores, o suor no rosto, o sol queimando a sua pele. Veio sentir a sede que o ser humano sente. Não é? Veio sentir a picada do inseto. Veio sentir a noite mal dormida, o trabalho, homem experimentado nos trabalhos. Deus conosco. Não Deus distante, Deus abstrato, Deus indiferente, mas Deus conosco. E este, continua dizendo, será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Observe, este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. É a sua origem divina. Ele não é de origem humana. Ele não é gerado, esse rei, Messias, e seu reino, não são de origem humana. Não tem princípio humano. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, aqui se revela, não é, que o trono de Davi não seria ocupado simplesmente por um descendente mortal de Davi. Não, mas por um descendente divino, da linhagem de Davi, mas de origem divina, que é Cristo. Cristo Jesus, que iria ocupar esse trono para todo sempre. Não é? Um reino espiritual, mas um reino eterno. Um reino espiritual, mas um reino que entra na humanidade. Um reino espiritual, mas um reino que também assume o domínio de todas as nações sobre a terra. Aleluia. Louvado seja Deus. Um reino que vem para tomar posse dos reinos deste mundo, como está em Apocalipse 11:15. Não é? Porque os reinos desse mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, os reinos deste mundo. Não é? E há quem negue que Jesus vai voltar a este mundo para tomar posse e reinar 1000 anos nesse mundo. Isso é negar as Escrituras, o texto é muito claro. Nós não estamos falando nada mais do que o que as Escrituras estão dizendo. O texto é muito claro, o texto é peremptório, o texto é plácido, não há a menor dúvida sobre isso. Ele vem para tomar posse dos reinos deste mundo. Quando diz o trono de Davi, seu pai está se referindo ao trono terreno, ao governo terreno desse mundo, o reino milenar, o reino messiânico. O trono eterno é o reino que ultrapassa o aspecto temporal e entra por toda a eternidade, onde ele já está entronizado à direita de Deus Pai. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus e a Deus nosso Pai. Sexto item. O Messias, Emanuel, nos trouxe. Preste muita atenção. O Messias, o rei prometido, Emanuel, nos trouxe à nação de Israel o ministério terreno de Jesus. Veja o que esse texto diz. Isaías 42, versículo 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei. E te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os cegos, para abrir os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Isto fala do ministério terreno de Jesus, de sua atuação ungido pelo Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim, como ele curou os enfermos, como ele expulsou os demônios, como ele limpou os leprosos, como ele purificou os imundos, não é? Tirando-lhes os pecados e libertando de toda sorte de males, doenças e moléstias em sua época, e dando poder e autoridade aos seus discípulos ao longo da história, para que em seu nome, em seu serviço, esses sinais acompanhassem aos que crerem. Não é? Ministério de Jesus
O Messias nos trouxe, o Messias Emanuel nos trouxe à nação de Israel o ministério terreno de Jesus. Continua. A nação de Israel, o ministério terreno de Jesus, o Messias nos trouxe. Tá? O povo que. Veja outro texto que comprova isso. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tá? Ou seja, o ministério de Jesus, o ministério de Cristo Jesus, se tornou visível na pessoa dele, porque ele caminhou entre os homens, ele andou de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, de vila em vila. Ele esteve em palácio, mas esteve em choupanas, esteve em vilas, em casas muito humildes. Ele pregou para multidões e pregou para pessoas, poucas pessoas, para uma pessoa, como pregou para Nicodemos, para a mulher samaritana. Não é? O povo que estava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, ou seja, nas garras do diabo, a luz resplandeceu-lhes. Quem creu? Aí o profeta Isaías continua, o próprio Isaías fala isso, Isaías 9:2, e mais adiante, Isaías 53:1, ele diz: quem creu em nossa pregação? Aqui está falando do ministério de Jesus, e a quem foi revelado o braço do Senhor? O Messias nos trouxe à nação de Israel o ministério terreno de Jesus, porque o próprio Israel como nação, não creu no ministério de Jesus. E ele pergunta: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? É verdade que alguns creram, mas nem todos, especialmente a liderança da nação, não aceitou, não creu, antes se levantou contra ele e tirou-lhe a vida. Sexto, o Messias Emanuel nos trouxe a abrogação da velha aliança e a instauração da nova aliança. Ele nos trouxe uma nova aliança. Esse Messias, esse rei maravilhoso, nos trouxe a suspensão, o cancelamento, a abrogação da antiga aliança e a instauração da nova aliança. Por isso mesmo, ele é mediador, Hebreus 9:15, ele é mediador de nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da herança eterna aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é válido, confirmado, no caso de mortos. Por isso que de maneira nenhuma tem força a lei enquanto o testador vive. Sétimo, o reino do Messias no ministério terreno de Cristo, levando sobre si os nossos pecados, nos redimindo, nos salvando. O reino messiânico desse rei Messias no ministério de Cristo, visto no ministério de Cristo, levando sobre si os nossos pecados, nos redimindo e nos salvando. Isaías 53:4 diz: certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O reino do Messias no ministério terreno de Cristo, levando sobre si os nossos pecados, nos redimindo, nos libertando. Verso 5 do capítulo 53. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O reino do Messias agora é exaltado por Deus à sua destra, através de seus santos, de sua igreja, seu corpo, de todas as nações e povos. Isaías 42:6 diz, para dar consubstancialidade a isso que estamos afirmando: e te guardarei, e te farei mediador de nova aliança com o povo, e luz para os gentios. Quando diz luz para os gentios, está falando de todos os povos. O povo aqui é Israel. E para os gentios. Ou seja, não há limite de nações. Todas as nações estão envolvidas aqui. Todos aqueles de todas as nações que crerão, que foram chamados para serem ovelhas do Senhor Jesus. Não é? O corpo de Cristo é formado de pessoas salvas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Glória a Deus. Não é? Vamos adiante. O reino do Messias do ministério terreno de Cristo. E por fim o rei Messias, em seu nascimento, nos trará consumação e vinda com poder pleno do seu reino eterno. Mateus 19:28 diz assim: Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, que vós, os que me seguiste quando da regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vós vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel.
Oitavo, em seu nascimento, o rei Messias nos traz a etapa da salvação chamada de justificação. Preste mais atenção ainda agora a partir daqui. A salvação é em etapas. E esta etapa aqui, o nascimento do Messias, é chamada de justificação. Na justificação, há algumas outras subetapas que nós vamos ver aqui. Para entender a justificação, para a justificação acontecer, era necessário 2 pontos. Primeiro, a encarnação. Já vimos Isaías 7,14. Segundo, com a encarnação, a humanização de Cristo, sua vivência com os homens, sua identificação com a humanidade, com a vida humana, ele então passa pelo batismo. Ele se identifica com o homem, com o ser humano pecador no batismo, não sendo pecador, mas se identifica com o pecador, substituindo no batismo. Batismo nas águas. Terceiro, Jesus se identifica com o homem na sua morte. Eu diria que são os 3 aspectos consagratórios da humanidade de Jesus. Primeiro, a encarnação, o nascimento. Segundo, o batismo. E terceiro, a morte. Porque encarnar, ser batizado e morrer são coisas de seres humanos. E Jesus prova a sua humanidade ao passar por essas etapas aí. Certo? Tudo isso para a justificação acontecer. Feito isto, em seu nascimento, o rei Messias nos traz a etapa da salvação chamada de justificação. Feito isso, nos veio então primeiro, justificação, Romanos 4:25. Ele foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Depois da justificação nos vem a redenção. Ou seja, ele paga o resgate da nossa libertação eterna. Isso é chamado de redenção. Está em Efésios 1:7. Em quem temos a redenção por seu sangue, a saber, a libertação dos nossos pecados. Terceiro, nos é dado e nos vem, através desse rei Messias que nasce, a filiação divina, ou seja, a adoção. E porque sois filhos, Romanos 8,15 diz, e porque sois filhos, Deus lhes envia aos seus corações o espírito de adoção pelo qual clamamos, o espírito de seu filho pelo qual clamamos, Abba, Pai. Não é? Quarto, nos é dado a reconciliação. E Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. 2 Coríntios 5,18. É o ministério de Jesus encarnado, ele nos reconcilia com Deus. Não é? Esse rei Messias nos reconcilia com Deus. E por último, nos é dado, esse rei Messias encarnado nos dá o dom do Espírito Santo. Não é? O dom do Espírito Santo. Feito isso, então, nós temos esta etapa maravilhosa que é chamada de justificação. Não é? Que é composta de redenção, não é? Filiação divina e reconciliação. Né? E a doação do Espírito Santo, que está em Atos 2,38, que diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Que a graça do Senhor Jesus seja conosco hoje e sempre. Amém. Mais uma vez, muito obrigado, pastor Raimundo. E os irmãos estão gostando da nossa EBD? Tá vendo aí embaixo um símbolozinho assim, ó? Marque aí dizendo que o irmão tá gostando. Quero lembrar a todos que a partir do próximo domingo a EBD será presencial, aulão, no santuário lá em Sião. Então, todos estão convidados. Próximo domingo é 17. Próximo domingo é 17. Então, será um aulão onde as classes estarão reunidas no santuário. Então, chegue cedo. Lembro a todos que a EBD começa às 9 horas. Não é 9h30, nem 9h40, 9 horas. Então, a lição número 3 do próximo domingo será lá em Sião, no santuário, ok? Então, aguardo todos lá no próximo domingo. Irmãos, a obra de Deuteronômio, ela estende por quase 7 séculos, onde diz que obediência leva a bênção, desobediência leva a maldição e castigo. E a gente observa isso durante 7 séculos do povo de Israel. E ela está bem evidente em Isaías, quando Isaías profetiza em relação ao Reino do Norte, em relação à questão da Síria. E olha aqui para nós
a relação de Deus com Isaías era muito forte, a ponto dele chegar e dizer para Ezequias: olha, o que eu estou falando é tão verdade que o sol vai recuar 10, a sombra do sol vai recuar 10 graus. E exatamente dessa forma aconteceu. Era tão forte que Isaías diz o seguinte: olha, vai surgir alguém chamado Ciro. Olha, muitos séculos antes de Ciro nascer, Isaías já dizia o seguinte: vai nascer Ciro, e Ciro vai derrubar a Babilônia, e o povo vai voltar para Israel. Então, observe o seguinte: como era uma relação tão íntima, que o Deus que sabe do futuro revelava essas coisas para Isaías. Isaías falava para o povo que a maioria do povo praticamente não acreditava. E aconteceu o cativeiro babilônico. Amados irmãos, a profecia de Isaías ela é retomada em João Batista. E ela continua fiel até hoje. E observa que a concretização da fala de Isaías, ela foi 100% fiel, tanto no período onde ele ainda estava vivo, como após sua morte, o nascimento de Jesus Cristo, que é o Messias que Isaías tanto falou. E alguém tem alguma dúvida que ela vai se concretizar? A profecia final da segunda volta de Cristo vai se profetizar? Quando eu vejo que Isaías profetiza muitos séculos antes da chegada de Ciro para derrubar o reino da Babilônia e libertar os cativos, quem poderia imaginar na época de Isaías que fosse existir alguém muitos séculos depois chamado Ciro? Em um momento onde o povo nem imaginava ser levado como escravo para a Babilônia. Então como é que se pode duvidar da profecia de um Deus desse? É isso que nós vamos estar vendo esse trimestre, meus irmãos. E convido todos para o próximo domingo, o aulão no santuário lá em Sião. Apenas lembrando o seguinte, que será às 9 horas, ok? Um grande abraço a todos e até lá.